Salve alunos do canal Atualize Educação. O tema da videoaula de hoje é ética, a ética platônica. E como em toda aula sobre ética ou moral é comum, vamos diferenciar inicialmente o que é ética e o que é moral. A palavra ética vem do grego ethos, ou melhor, ethos com acento circunflexo. Esse ethos com acento circunflexo gera a palavra ética. E ética significa basicamente uma postura autônoma. Autônomo não é aquele que cria as próprias normas para si mesmo. Auto, eu mesmo. Nomo, norma, regra. Autônomo é aquele que não simplesmente obedece às normas e tradições sociais e convenções sociais, mas antes de obedecê-las, critica-as, coloca-as em dúvida. Passa a ter um olhar crítico sobre as leis, sobre as normas, sobre as condutas, sobre o que a sociedade considera normal. Essa postura reflexiva, essa postura de dentro para fora, do interior para o exterior, é a ética. Ética, portanto, é basicamente reflexão, uma reflexão ponderada. Não é simplesmente dizer eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. Não. Ética é uma reflexão ponderada na direção de uma vida melhor, de uma vida mais respeitosa para consigo mesmo e para com a sociedade. Bem, se a palavra ética vem do grego ethos com acento circunflexo, a palavra moral vem também da palavra ethos, mas com acento agudo. O ethos com acento agudo, a moral, é algo que vem de fora para dentro, do exterior para o interior. São os costumes, são as leis, são as normas, são as convenções, o que a sociedade convencionou ser correto. A mulher deve trabalhar, a mulher deve estudar, a mulher não deve trabalhar, não deve estudar, a mulher deve ter os mesmos direitos de comportamento do homem, não deve tê-los. Enfim, a moral são todas as normas, costumes, condutas, tradições, convenções sociais. São também as leis. Enfim, é toda a cultura que é imposta ao indivíduo de fora para dentro. Ética e moral, portanto, se completam. E é importante que entendamos que não existe uma coisa mais importante do que a outra quando pensamos nessa ideia de complementação. Por que isso? A ética, por exemplo, ela vai refletir sobre a utilidade, ela vai refletir sobre a correção, sobre a bondade ou a maldade das leis vigentes, dos costumes vigentes. A ética, portanto, foi responsável no Brasil pelo movimento abolicionista. Por quê? Pessoas como Castro Alves, pessoas abolicionistas, enfrentaram uma lei vigente, a lei da escravidão, por uma razão muito simples. Suas posturas éticas, suas reflexões éticas conduziam essas pessoas ao enfrentamento daquela lei vigente, daquele costume vigente, o costume e a lei da escravatura. Então a ética muda tradições, a ética muda as leis, aperfeiçoa as tradições e as leis para que tenhamos uma sociedade mais justa, menos racista, menos machista, menos misógina e por aí se vai. Em contrapartida, a lei também tem uma função extraordinária. A norma, os hábitos, os costumes têm uma função interessante e essencial para o ser humano. Eles fazem nós sermos quem nós somos. Um exemplo claro disso. O indivíduo não pensa ao dirigir e bebe antes de conduzir o seu veículo, colocando vidas de outros em risco. Mas, com a lei, esse indivíduo sabe que poderá ser parado em uma blitz, poderá ter a sua habilitação cassada, poderá ser preso. O indivíduo acelera o seu carro em uma rodovia a 160 por hora, mas sabendo que há radares ali, radares que multam veículos que ultrapassam 110, esse indivíduo, por medo da lei, não correrá tanto, não andará em tão grande velocidade. Portanto, a lei contém
A lei censura, a lei barra aqueles indivíduos que não pensam nos outros, que não são éticos. Bem, ética e moral se completam. A ética é de dentro para fora, a moral é de fora para dentro. A ética é uma postura reflexiva, a moral é uma postura social imposta ao indivíduo, que forma o indivíduo. As duas dialogam, as duas estão em dialética constante e é necessário que elas estejam nessa dialética para que a vida humana se torne cada vez mais justa, mais coletiva. Bem, vamos entrar então na ética platônica. Platão escreveu uma série de alegorias, uma série de mitos, de histórias que não têm pé nem cabeça, que não têm um pé na realidade, que não podem ser vistas como reais, mas que carregam um sentido, um significado nas suas entrelinhas. É isso que é uma alegoria. É uma história inventada, não necessariamente deve ter ligação com a realidade e que tem uma função muito clara: ensinar. Ensinar alguma coisa nas suas entrelinhas, alguma moral, alguma lição filosófica, por exemplo. Bem, vamos lá. Cristo ensinava muito por alegorias. As alegorias são simples, as alegorias são didáticas. Como elas não são muito teóricas, elas são práticas, ensinam muito melhor alguma ideia, alguma teoria, algum posicionamento moral ou ético, ensinam muito melhor do que simplesmente a explicação teórica. Vamos lá. Para Platão, havia no corpo humano 3 almas. O ser humano teria 3 almas, 3 personalidades. Quais seriam as 3 almas? A alma racional, que estaria aqui na cabeça, a alma irracível ou impetuosa, alma racional ou alma inteligível, a alma que pensa. Alma irracível ou alma impetuosa. Essa alma irracível ou impetuosa é a alma que leva a pessoa a proteger a si mesma, a proteger os outros, a proteger aquilo do que ela gosta. É a alma do guerreiro, é a alma do soldado, é a alma daquele que não teme a luta, é a alma daquele que se direciona à luta, ao combate. Essa alma irracível, essa alma impetuosa, ela deve ser controlada pela razão. Porque se a razão não controla a irascibilidade, a impetuosidade, essa energia de luta, de combate, ao invés de proteger a vida humana, se torna violência. Violência, assassinato, homicídio, guerras sem motivos honrosos, enfim. A alma racional tem aqui a sua primeira função: controlar a alma irracível ou alma impetuosa, transformando ela, canalizando a sua energia para a proteção. Por isso, para Platão, as pessoas que têm essa alma irracível mais forte no seu corpo devem ser soldados, devem ser os guardiões da cidade, da república, da polis. Existe também uma alma que está no baixo ventre e nas pernas, é a alma apetitiva ou concupiscente, a alma da concupiscência, dos desejos. Que desejos são esses? O desejo de comer, o desejo da libido, da reprodução, do corpo, pelo corpo do outro, o desejo pelo dinheiro, pelo poder político, pela glória, pela fama. Enfim, essa alma que está no baixo ventre e nas pernas, essa alma deseja vorazmente, como um animal. Se a alma racional não a controla, o indivíduo se torna patológico. Para os gregos, pato significa paixão, emoção. Quando a paixão domina o sujeito, ele se torna escravo dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas paixões. Isso cria vícios. Uma pessoa apaixonada, nesse sentido grego, pelo álcool, está viciada, está dominada pelo uso de bebida alcoólica. Não é mais dona de si, senhora de si, sabe que faz mal a si mesma, sabe que faz mal à sua família, a seus filhos, mas continua fazendo
porque está dominada pela paixão, pelo vício. A alma concupiscente, a alma apetitiva dos apetites dominou a razão. Para Platão, quando a razão faz o domínio da alma apetitiva, da alma concupiscente, essa energia do desejo passa a ser canalizada para o trabalho do comerciante, para o trabalho do artesão, para o trabalho do camponês. Uma coisa que a Freud percebeu no século XIX e no século XX, por meio do seu conceito de sublimação. Nós canalizamos a libido, a energia de vida, para outras atividades, por exemplo, para o trabalho. Para Freud, a essência, o que permitiu à civilização humana foi o controle, a sublimação da libido do campo da reprodução, da sexualidade, para o campo do trabalho, da construção, da edificação. Um exemplo muito claro dessa sublimação é quando você tem uma vontade destrutiva de matar alguém, de bater em alguém, e ao invés de fazer isso, você dá um soco sobre a mesa. Você está canalizando aquela energia destrutiva sobre a mesa. E a civilização, segundo Freud, canaliza a energia de vida, a energia de reprodução, de destruição, essa energia violenta, animalesca. Enfim, para Freud, o ser humano canaliza essa energia para o trabalho, para a construção, para o estudo, tá? Para a ciência. Enfim, a alma racional deve dominar a alma apetitiva, segundo Platão, para que essa alma trabalhe, para que essa alma gaste a sua energia, o seu desejo na construção, no trabalho do artesão, do médico, do comerciante, do camponês, enfim. A alma racional, por sua vez, quando ela existe de maneira mais sólida, mais ampla em indivíduo, para Platão, as pessoas não nascem iguais. Algumas nascem com uma alma concupiscente mais forte. Essas devem ser direcionadas para o trabalho, devem ser os trabalhadores, os laboratórios, por assim dizer, os artesãos, comerciantes e camponeses. Alguns nascem com uma alma irracível mais forte. Esses devem ser direcionados para a proteção da cidade, para o trabalho de guardião. São os guardiões. Aqueles que nascem com uma alma racional mais presente. Esses devem ser direcionados para a política, para governar os outros. Por quê? São pessoas que estão mais aptas a fazer a dialética, a dialogar com os outros e no diálogo buscar a verdade, o caminho da verdade, o caminho da episteme, da verdade que é um sol. Um sol, como nós já vimos na aula anterior sobre teoria das ideias, um sol que, sendo a verdade, é visto por todos, é buscado por todos, mas não é posse de ninguém. Enfim, aquele que tem a alma racional mais forte do que as outras está pronto para buscar a verdade, por meio da dialética, por meio do diálogo, por meio da ciência. É aquele que escapa facilmente da doxa, da opinião. É aquele que não cai na opinião, que não reproduz o que os outros dizem sem criticar, sem exercer a sua autonomia, a sua reflexão. Bem, deixando de lado um pouco essa questão de quem deve governar, quem deve proteger, quem deve trabalhar, para Platão, eis o primeiro e o mais importante fundamento ético. A ética passa por um domínio em cada indivíduo, em todo indivíduo da alma racional sobre as outras almas. Veremos mais um pouquinho disso daqui a alguns minutos. Antes, mais duas alegorias. Como explicar então a diferença entre... Aliás, veremos agora duas alegorias, as duas primeiras alegorias. Como explicar essa diferença entre pessoas? Porque alguns são mais racionais, outros são mais concupiscentes, outros são mais irracíveis. Platão pede que imaginemos o seguinte: antes de encarnarmos, antes de entrarmos em nossos corpos, antes de cairmos nesse mundo material, éramos almas. Almas que, no mundo das ideias, pilotavam carruagens. Essas carruagens aladas, carruagens que voavam, aliás, carruagens presas a cavalos alados, cavalos com asas, essas carruagens eram puxadas por dois cavalos. Um cavalo
preto, o cavalo do apetite, o cavalo da alma concupiscente, o cavalo que deseja vorazmente como animal. E o outro cavalo, o cavalo da irascibilidade, que bem controlada não é raiva, não é violência, mas é proteção. Enfim, voávamos, cavalgávamos o céu do mundo das ideias, buscando sempre voar mais próximo do sol, da verdade. Bem, em algum momento, o cavalo da concupiscência desequilibraria esse voo, o cavalo do desejo. Então, cairíamos com carruagem e tudo aqui na Terra. E aqueles indivíduos que lá, enquanto estavam no mundo das ideias, voaram mais próximos do sol, viram, beberam, compreenderam mais verdades. E ao caírem na Terra, vão ter uma alma racional mais presente. Aqueles indivíduos que controlaram bem os cavalos e que dominavam muito bem os cavalos da irascibilidade, da coragem, serão indivíduos corajosos. Não conheceram muito o sol da verdade, mas dominavam os cavalos irascíveis. Serão indivíduos aqui na Terra corajosos, indivíduos que protegerão a polis, a família, a si mesmo, os outros. E aqueles indivíduos que facilmente caíram diante dos movimentos do cavalo do desejo, da concupiscência. Esses, ao caírem na Terra, só desejarão, só sentirão fome, impulsos sexuais, impulsos pela fama, impulsos egoístas. Enfim, cabe aqui retratar uma coisa interessante. Ao cair a Terra, esse indivíduo, que era a alma, ele vai ficar preso no corpo. E aqui Platão nos pede mais uma alegoria. A alegoria da carruagem aqui na Terra. Ele pede que imaginemos que o ser humano o corpo do ser humano é uma carruagem. O corpo do ser humano é uma carruagem. Para onde vai esse corpo? Há dois cavalos que puxam todos os nossos corpos. O cavalo da irascibilidade, da violência, que pode ser proteção, e o cavalo da concupiscência, do desejo, que bem controlado não é a voracidade do animal que deseja, mas trabalho. E quem é o cocheiro? O cocheiro é a alma racional. Quem pilota essa carruagem é a alma racional. Nós, então, somos uma carruagem. O nosso corpo é uma carruagem. Para onde ele irá? Para a concupiscência e o desejo? Para a violência? Ou para a proteção dos outros, da sociedade, para o trabalho? Isso, quem dirá, é a alma racional. É o cocheiro, é quem pilota esse nosso corpo, tá? Então, nosso corpo é uma carruagem que está sendo pilotada pela razão. A razão vai controlar aqui na Terra esse indivíduo, sim ou não. Essa é a segunda alegoria. Vamos agora para uma alegoria muito interessante, que é a alegoria da reencarnação. Esse indivíduo caiu na Terra. Depois de voar na sua carruagem em busca da verdade. Caiu aqui na Terra. Ao cair aqui na Terra, esse indivíduo, ele percebeu, ele viveu como um indivíduo mais racional do que os outros. Porque enquanto era alma, ele sempre voava próximo ao sol, próximo à verdade. Aqui na Terra, então, esse indivíduo viveu como uma carruagem dominada pela razão. Uma carruagem que domina a concupiscência, transformando ela em trabalho. Uma carruagem que domina a violência, transformando ela em proteção. Esse indivíduo morre. O seu corpo apodrece e a sua alma volta ao mundo espiritual. Platão pede que imaginemos que um sujeito chamado ao morrer, entrou em contato com o mundo dos mortos, viu o que acontecia na reencarnação e voltou para avisar aos vivos como era morrer, o que se passava após a morte no mundo dos mortos, no mundo de Hades. Relatou o seguinte, essa é a alegoria de as almas andam por um grande deserto, um deserto sem água, um deserto seco, sem nenhum oásis, com calor insuportável. Ao final desse deserto há um rio, o rio Letes, o rio do esquecimento. Quando o indivíduo viveu na Terra
subordinado aos seus desejos, ele vai chegar ao rio e tomar muita água. O máximo de água possível, o mais rápido possível. Essa água é a água do esquecimento. Esse indivíduo vai esquecer completamente o que ele sabia em estado de alma. Após nadar nesse rio, ele vai pular no abismo da reencarnação. O indivíduo dotado de uma alma irracível mais forte. Ele vai chegar, vai tomar a água suficiente para matar a sua sede e logo em seguida vai partir para novas aventuras, porque ele tem um espírito de combate, de luta, vai pular no abismo e vai reencarnar como um ser humano dominado pela alma irracível, pela alma da proteção. Agora, aquele indivíduo que é racional, que viveu racionalmente, cuja razão dominou as outras almas, ao morrer, ele vai caminhar pelo deserto desconfiado, vai chegar ao rio mais desconfiado ainda. Como? Por que existe esse rio tão caudaloso, tão fresco, tão cheio d'água aqui de repente no meio do deserto? Vai tomar um mínimo de água do esquecimento e ao pular desconfiado, crítico, reflexivo no abismo da reencarnação, reencarnará como um indivíduo racional que lembra da maioria das experiências que teve no mundo imaterial, no mundo das ideias, no caso, no mundo dos mortos. Então, a alegoria de Er, que fala de um sujeito que viu o que acontecia na reencarnação, mostra que nesse tempo, nesse momento da reencarnação, nós também estamos subordinados ao desejo, à irascibilidade e à razão. Aqueles que são mais racionais não beberão tanto da água do esquecimento e voltarão à Terra reencarnados em pessoas racionais prontas para governar os outros. Aqueles que são muito apetitivos tomarão muita água, esquecerão de tudo e voltarão como criaturas próximas aos animais, que desejam apenas. Aqueles que estão no meio termo, aqueles que lá na reencarnação beberam uma quantidade mediana de água, voltarão lembrando daquilo que os define, a sua alma irracível, a sua alma violenta, combativa, que leva à proteção. Mas todos os indivíduos devem ser educados nessa perspectiva ética, na perspectiva de controlar, por meio da razão, os instintos violentos e de desejos. Bem, chegamos então à alegoria de Giges, que mostra muito bem o papel da ética em Platão e da ética em toda a sociedade, em toda a época. Giges era um pastor de ovelhas que morava na cidade grega de Lídia, na cidade-estado de Lídia. Após uma tempestade e um estrondo muito grande, Giges saiu do seu abrigo e foi ver a causa desse barulho, desse estrondo. Não encontrou causa aparente, um terremoto talvez, mas viu um buraco gigantesco no chão. Uma escada dentro desse buraco levava até ao fundo dessa fenda. Giges entrou pelo buraco, desceu as escadas e chegou a um túmulo no fundo dessa fenda. Esse túmulo continha um grande cavalo, uma estátua de cavalo, cheia de furos. Giges olha por um dos furos, e vê ali dentro um gigante. Um esqueleto de um gigante com um anel no seu dedo, um anel de rubi. Giges se apropria desse anel, achando que os deuses deram esse anel a ele, pois os deuses teriam feito Giges descobrir esse anel. Com o passar dos dias, esse pastor descobre que o anel era um anel mágico. Ele descobre se aproximando de um grupo de pastores que falavam mal dele. Depois de ter esfregado casualmente o anel, Giges ouve os pastores falando mal dele, grita aos pastores: eu estou aqui, vocês estão falando mal de mim, mas eu estou aqui. Os pastores não veem, não ouvem. Giges então percebe que esse anel tinha o poder da invisibilidade total. Ele não seria visto nem ouvido. Ele entra então no palácio real, seduz a rainha, degola o rei, apresenta a cabeça real na sala do trono e diz que ele, Giges, é o novo rei. Então, Platão nos afirma o seguinte: o poder não corrompe o homem, o poder revela quem você é.
com o poder de ser invisível, o que você faria? Coisas éticas, coisas não éticas? Daí a importância da moral. Por que Giges não havia feito isso com o rei anteriormente? Porque as leis o proibiam, porque a visibilidade o tornava frágil. Ele era só um pastor. Sendo invisível, tendo esse poder ilimitado praticamente, ele fez como primeira ação um assassinato. O assassinato do rei em busca não de justiça, mas de poder. Por isso as leis e a moral são importantes para conter os indivíduos não éticos. Bem, fazendo tudo isso, dominando os sentidos, dominando os desejos, a raiva, a violência, o egoísmo, as paixões, nós chegamos próximos à ideia de bem. O que seria a ideia de bem para Platão? Platão imaginava o bem comum. O que é o bem comum? É uma ideia política. O bem comum é o bem de todos que vivem na polis. Polis, política. O bem comum é atingido por meio do diálogo, por meio da dialética. Dialética em que somos humildes para aceitar a opinião do outro, para sermos refutados, enfrentados, para abandonarmos nossas opiniões. Nesse caminho da dialética, percebemos o outro, a alteridade, respeitamos o outro, caminhamos em direção ao outro, ao bem comum. E o bem comum só é percebido quando dominamos nossas paixões pela razão. Eis aí um prazer que para Platão é o maior do ser humano, o prazer intelectual, o prazer de refletir, de dominar as próprias paixões. É isso que nos humaniza, é isso que nos torna humanos e que nos distancia dos animais, dos demais animais. Esse bem comum está em todos os lugares, está em todas, por exemplo, atividades profissionais. Em todas as atividades profissionais encontramos o bem comum. O bom médico é aquele que cura. O bom pastor é aquele que pastoreia, que cuida das ovelhas, que tosqueia, que produz muita lã. O bom médico e o bom pastor podem ganhar dinheiro, mas o dinheiro virá como consequência. Esse bom pastor e esse bom médico sabem que eles atuam pelo bem comum, produzindo lã, produzindo saúde, eles ajudam a sociedade. O bem comum leva à vida boa. O que é uma vida boa para Platão? Uma vida boa é uma vida equilibrada. A nossa vida é uma balança. De um lado, os afetos, as paixões, os desejos, a violência, a concupiscência e a irascibilidade. Os cavalos negro e branco. Do outro, o logos, a ratio, a razão. Né? Logos, palavra grega da qual se origina a razão. Quando a razão domina, controla as paixões, controla os cavalos branco e negro, temos uma vida sábia. Quando a razão não controla, temos uma vida viciada, em que somos levados pelas paixões. Uma vida sábia para Platão é uma vida boa, é uma vida justa. Justos. O que é justo? Uma calça justa. Não é apertada e nem larga, é ideal. Uma vida justa não é uma vida em que renunciamos aos prazeres carnais, como a comida, como a sexualidade, o poder, a fama, mas também uma vida equilibrada não é uma vida em que nós nos entregamos às paixões. Uma vida equilibrada, ter o prazer com as paixões humanas, paixões egoístas, mas também pensar na razão, usar a razão, refletir-se, não refletir, não se deixar dominar pelas paixões. Isso é uma vida sábia, uma vida justa, uma vida boa, uma vida equilibrada. Isso é uma vida feliz. Para Platão, a felicidade não é a conquista de um bem material. A felicidade é um exercício. É o exercício da razão dominando as paixões. Para que você não se perca em uma vida em que você só deseja e desejar. Veja bem, desejar é querer o que você não tem. Uma vida sempre atrás do que você não tem é uma vida infeliz. Uma vida feliz é uma vida em que você valoriza o que tem, em que você não apenas deseja, não apenas está viciado no desejo. Bem, aquele que está viciado no desejo, para Platão, é um tirano. Nós hoje, no mundo pós-moderno, no mundo atual, somos tiranos. Nós somos escravos de nós mesmos, somos tiranos, ditadores de nós mesmos. Somos dominados por uma paixão animalesca que devora o quê? A aparência, que devora o consumismo, que devora o desejo e mais desejo. Enfim, Platão nos diz muito sobre como ter uma vida feliz, uma vida boa, justa, sábia e bela. Por hoje é só.
Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.